Bom, hoje eu encerro uma série chamada 2 ou 3 e muitas pessoas nos visitando, é importante que eu saliente isso. O fato de você chegar na parte final de uma série de 3 partes não significa que você vai ficar perdido ou desorientado na série ou na mensagem. Porque as mensagens, obviamente, elas estão dentro de um contexto global, mas cada mensagem ela tem o seu recorte próprio, ela tem aí a sua ênfase própria. Glória a Deus, gente! Mas fica aqui o meu convite para, se porventura você, se você não tem assistido a primeira parte, a segunda parte, nós temos um canal no YouTube, só escrever Eden's Church lá e você vai ter todas as mensagens, sei lá, dos últimos 2 anos, tem tudo lá, desde o período da pandemia, né, já 2021, enfim. Então tem muito conteúdo, inclusive a parte 1 e a parte 2 dessa série. E qual é a ênfase dessa série? Nós estamos falando sobre a força das relações. Então, o nome, ele foi provocativo, 2 ou 3, e logo na primeira parte eu explico sobre isso. Por que provocativo? O texto sobre 2 ou 3, ele é muitas vezes muito mal aplicado. Né? Então, é aquele momento, Jesus ensina, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como já disse isso previamente, as pessoas ficam imaginando que esse é o quantitativo mínimo para que Deus se apresente. E não é. Deus é com você. Ele é com você quando você está sozinho, quando você está em dupla, em trio, em um monte de gente, amém? Então, não é essa a mensagem do texto. A mensagem do texto fala sobre o investimento de autoridade que Deus dá para a igreja quando há concordância segundo as Escrituras. Então, na parte 1 nós falamos muito sobre a força das relações. Na parte 2, irmãos, eu quero aqui até falar algo muito bacana. A quantidade de feedback que nós tivemos em relação à parte 2 dessa série. Porque na parte 2 nós, vamos dizer assim, propomos um desafio propusemos um desafio sobre aquele pensamento de agenda de prioridades. Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto. Nós desafiamos esse modelo que, ao meu ver, ele não tem tanta segurança bíblica e muitas das vezes ele é insustentável e tem gerado relações de débito. Então falamos sobre essa circunstância onde a pessoa está sempre se sentindo em débito com o marido, em débito com a esposa, em débito com o filho, em débito com todo mundo. E não me parece coerente nós cultivarmos relações a partir de um débito, ou seja, de uma conta a ser paga, se em Cristo toda a culpa foi aniquilada. Então é uma questão de coerência teológica. Eu creio que a mensagem de Cristo, a obra de Cristo me redimiu. A redenção, ela me alcançou, e não apenas para a salvação. A redenção alcança também as minhas relações. Aí chegamos no entendimento de um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que fala em um de seus livros, Vida em Comunhão, olha, para cada relação, você deve ter a certeza de que Cristo está no meio. Então, entre você e o próximo, você precisa ver Cristo. Glória a Deus! Então, falamos muito sobre isso e a gente propôs um modelo, não uma fórmula, apenas um modelo de consciência, onde Deus é o centro de todas as coisas, onde tudo que nós vamos dialogar é a partir da família, e aí sim, dialogamos com a comunidade, com a sociedade, com o trabalho, com o entretenimento. Então, fica aí a minha recomendação de você ouvir essas 2 mensagens. E hoje, irmãos, eu quero encerrar falando sobre algo extremamente importante para todo e qualquer cristão, porque isso está verdadeiramente impregnado na nossa identidade enquanto cristãos, que diz respeito ao discipulado. O alvo de hoje é que a gente possa realmente compreender do ponto de vista bíblico o que é, mas também o que não é. É evidente que eu não vou esgotar todos os textos que tratam sobre a relação de discipulado. Isso a gente tem uma plataforma chamada Aletos, que é a nossa escola de ensino, e se eu não me engano, segunda-feira agora, acho que nos 2 últimos tempos vai começar uma matéria sobre a grande comissão, e vai falar sobre o ir, né, o id, e também sobre discipulado. Então não vou fazer um esgotamento teológico a respeito do assunto, impossível, mas eu quero trazer para você, de maneira saudável, uma perspectiva bíblica em relação ao discipulado. E dentro dessa série, 2 ou 3, por quê? Porque o contexto no qual Jesus transmitia virtude para aqueles que caminhavam com ele era justamente um ambiente de maior proximidade. Determinada vez eu ouvi, salvo engano, o reverendo Hernandes Dias Lopes falando algo sobre isso. Posso estar enganado, mas quase 100% de certeza. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz da seguinte maneira: as mensagens mais sábias, mais poderosas, profundas que Jesus fez e foram documentadas nas Escrituras, não foram as mensagens diante de grandes multidões, mas foi perante os seus discípulos. Então, é como se, à medida que Jesus fosse diminuindo ali a sua esfera de comunicação com poucos, com 2, com 3, né? Pedro, Tiago, João, ali os mais próximos, é possível perceber que Jesus vai conseguindo ser cada vez mais cirúrgico,
Porque por meio da cumplicidade ele consegue ser cada vez mais profundo. E é evidente, irmãos, nós estamos aqui num público significativo, com centenas de pessoas, eu não conseguiria abordar cirurgicamente a vida de cada um aqui. Concorda comigo? Estamos falando para a multidão, e para a multidão a mensagem ela precisa ser ampla, a mensagem precisa ser versátil, ela precisa ser compreensível. É o desafio de um pregador, que a mensagem seja assimilável. A boa mensagem não é uma mensagem que sai todo mundo e fala assim, olha, impressionante, não entendi nada, amém? A boa mensagem é aquela que é assimilável. Então, é muito importante que você compreenda o desafio da pregação. Agora, quando nós vamos diminuindo essa esfera de relação, ou seja, vamos encurtando os espaços, vamos nos aproximando, aí a cumplicidade ela vai gerando um ambiente propício para que nós sejamos mais sensíveis, cirúrgicos, conseguimos ser mais assertivos em cada área da vida de cada um. Glória a Deus, irmãos. Então é possível perceber que Jesus ele tinha uma mensagem mais ampla, versátil, que alcançava as multidões, mas à medida que ele ia diminuindo ali o número de pessoas que ele comunicava diretamente, é possível perceber que aí vinham ali, vamos dizer, pepitas de ouro, né? Vinham ali instruções que obviamente servem para todo mundo, mas que o ambiente relacional de proximidade propiciou aquela mensagem mais específica. Então o discipulado, ele está muito vinculado ao nosso caráter relacional, ele está muito vinculado à nossa identidade enquanto cristão. Eu quero citar aqui, eu vou estar citando algumas pessoas que eu acredito seja pertinente, porque o assunto discipulado, ele é muito mal compreendido, tá? Muito mal compreendido, em especial na nossa nação. Especialmente da década de 80, 90 em diante, nós vamos ter um boom de igrejas no Brasil, graças a Deus por esse boom de igrejas, mas muitas igrejas adotando algumas metodologias de crescimento, ok? De crescimento, que começaram a utilizar aquilo que é devidamente bíblico apenas como um trampolim para que a igreja crescesse numericamente. E isso é problemático quando atinge aí o conceito, a conceituação e prática do discipulado. Então, nós precisamos compreender que o discipulado, ele não é, em hipótese alguma, um programa de crescimento de igreja. Em nome de Jesus, nós precisamos ter isso muito claro. Discipulado não é programa de crescimento numérico de igreja. Se a gente pudesse associar discipulado a crescimento, esse crescimento deveria ser compreendido na ótica ou no prisma de edificação, crescimento espiritual. Amém? Quem faz a igreja crescer numericamente é Deus, irmão. O nosso empenho é de cuidar daqueles que Deus nos confia, de, vamos dizer assim, ter as nossas vistas bem alinhadas com os céus, para que nós possamos realmente ver, visualizar aquela ovelha que está perdida, e nós nos empenhamos em ir até ela, mas no que diz respeito ao crescimento, essa adição de pessoas numa mesma comunidade, isso é obra exclusiva de Deus, irmãos, amém? Então, nós temos que sair dessa ansiedade numérica e entender que o nosso papel tem a ver com cuidado. O apacentar significa alimento, boa nutrição. Então, de nada vale nós termos um programa de crescimento, e aqui nós não temos isso, um programa específico de crescimento numérico, sendo que não há uma boa nutrição, sendo que não há um bom alimento. Então, não, o nosso empenho é que haja um excelente alimento, e o crescimento quem dá é Deus. Glória a Deus, irmãos. E dentro desses conceitos equivocados, e dentre eles é justamente isso, essa institucionalização do discipulado. O discipulado enquanto programa. Ele é problemático porque colocaram o discipulado numa perspectiva programática. E eu gosto da fala do pastor mestre Jonas Madureira. E ele vai dizer da seguinte maneira, o discipulado, ele compreende duas coisas. E é importante que nós saibamos o que são essas duas coisas, porque por conta da nossa língua, nós acabamos por tratar essas duas coisas como a mesma coisa. E discipulado, ele fala sobre duas questões distintas. Agora aqui, me fazendo uso das palavras de Calvino, nem tudo aquilo que é distinto tem que ser separado, certo? Existe uma distinção, mas na unidade. E aqui existem coisas distintas que não se separam, são indissociáveis. O quê? O discipulado compreende primeiro a você seguir Jesus. Diga, seguir Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ajudar a outros seguirem Jesus. Repete comigo, ajudar a outros a seguirem Jesus. Muito bem. Então, por que isso? Por que eles são indissociáveis? Porque nós temos que partir do pressuposto que o ato de ajudar a outros a seguirem Jesus, isso está pressupondo que eu sigo Jesus. Mas Henrique, você está querendo dizer que é possível que pessoas queiram ajudar outras a seguirem Jesus sem estarem seguindo Jesus? É exatamente esse o problema de tratar o discipulado como um programa numérico, como um programa de crescimento, como se fosse apenas uma ferramenta para fazer a igreja encher. Amém, irmãos?
Então não, eu preciso me certificar de que eu estou seguindo a Jesus, e porque eu sigo a Jesus, e isso está atrelado agora, ser um discípulo, a minha identidade como filho, a minha identidade enquanto corpo, nós somos discípulos de Cristo, irmão, amém? É a maneira pela qual nós somos distinguidos, não no sentido de superioridade em relação à sociedade, mas distinguidos em relação ao que é que há de diferente nesse povo que professa Jesus. Não é apenas uma atividade, não é apenas uma programação, não é apenas haver uma instituição religiosa, existem outras instituições religiosas. O que nos distingue é que nós seguimos a Jesus, seja no período de culto, ou seja nas nossas casas, seja nas empresas, no trabalho, nós estamos nessa peregrinação, nessa jornada. Cristo é a nossa referência e nós estamos seguindo a Jesus. Amém? Muito bem. Essa certificação de que eu sigo a Jesus, ela vai gerar um efeito, ela vai gerar uma consequência imediata, irmãos, orgânica, espontânea, generosa, de que não faz sentido uma situação na qual eu, seguindo a Jesus, trate com indiferença ao próximo. É um efeito orgânico, básico. Então eu não preciso me forçar. Eu simplesmente, eu permito que a obra do Espírito seja completa diariamente na minha vida. E nessa jornada, à medida que eu estou seguindo a Jesus Cristo, é algo indissociável. Esse amor pelo próximo, esse zelo por aquele que ainda não segue a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, eu gostaria que você abrisse lá nesse momento, Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer da seguinte maneira: portanto, vão, na minha versão é da NVI, tá? Em algumas vai estar id, mas na minha está escrito vão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu não vou me dedicar aqui a fazer uma exposição mais específica da conceituação id, amém? Eu quero ir para a conceituação posterior, que vai falar sobre discipular. Se você puder perceber, o texto vai dizer assim, portanto, ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Então, é uma compreensão conjunta. O movimento de ir, ok? Com o movimento de discipular. Se cristianismo, e não digo apenas assim, mas o cristianismo deve ser compreendido enquanto movimento, esse movimento cristão significa seguir a Jesus. E em seguindo a Jesus, eu entro em uma jornada, e essa jornada, ou seja, o meu caminho, a minha peregrinação, e atenção, isso não estou falando exclusivo para líderes e pastores, isso é uma mensagem para o corpo, então está falando diretamente com você, não importa o tempo de igreja que você tenha, amém, irmãos? Muito bem, então uma vez que eu estou nesse movimento de seguir a Cristo, não há como eu me desvincular do compromisso com o próximo, de ajudar o próximo a seguir a Jesus Cristo. E se eu pudesse destrinchar esse processo, então eu falaria o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo diz respeito a um santo sacramento. Repete comigo, sacramento. Ora, o sacramento, e dentro da fé protestante nós consideramos dois sacramentos, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Nós precisamos compreender que os sacramentos eles têm força de ordenança. Eles têm sim ali um vínculo memorial, um vínculo litúrgico memorial, eles carregam um significado de comunhão, amém? Seja o batismo nas águas que ele acontece uma vez na vida do indivíduo, nós somos credobatistas, nós cremos que é necessário que a pessoa creia conscientemente para que seja batizada, amém? Todo respeito e zelo aos pedobatistas que batizam crianças, mas nós aqui na comunidade nós somos credobatistas, à semelhança das igrejas batistas, nós cremos que é necessário que a pessoa tenha uma consciência, creia, então se batize, amém, irmãos? Sem entrar em guerra teológica aqui, mas é assim que nós cremos. Ora, o ato de ser batizado nas águas, ele não será repetido na vida, ele é um ato, ele é exclusivo, ele é único, amém? Sendo ele único, ele tem um significado, obviamente espiritual, estou representando a minha morte para a velha vida, para ressurgir para uma nova vida, só que essa ressurreição para uma nova vida espiritual, ela já é totalmente vinculada a uma experiência de corpo, de unidade, de comunhão. Porque, meu irmão, o dia que você foi encontrado por Jesus, você não foi agora, uma vez encontrado, você não se tornou um religioso de Jesus exclusivo. Você foi inserido, ainda que você não saiba, em uma unidade corporativa chamada Igreja de Jesus. Amém? Então a experiência do batismo, ela tem força de ordenança, ela tem força de uma direção forte, firme de Cristo para nós, onde todo aquele que crê no nome dele se batiza, amém?
e remete também a essa experiência de unidade corporativa. É um ato, é uma incisão que me insere em um corpo. Já o ato da ceia, também com força de ordenança, também como ato sacramental, também como força memorial, ato litúrgico memorial, ela também tem um significado de comunhão. Porque afinal de contas, quando nós estamos ali no momento de ceia, e sim, a ceia devendo ser repetida várias vezes, quantas vezes quiser, mas ela tem recorrência, ela é diferente do ato do batismo, que é único, glória a Deus. E todas as vezes que nós nos aproximamos da ceia, e nós falamos ali dos símbolos, o pão que é partido, o sangue que é derramado, o vinho que representa o sangue que foi derramado, nós estamos o quê? Trazendo à nossa memória a obra da redenção. Agora essa obra da redenção também, ela vai me conectar com o próximo, por quê? Porque o partir o pão remete também à comunhão. Eu não parto o pão sozinho, eu parto o pão com o próximo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que esse processo de discipular, esse movimento onde eu discipulo pessoas, ele vai envolver a observação de ordenanças, a observação de sacramentos. Eu gosto muito de um teólogo, já faleceu, eu gosto demais, irmãos, dos livros dele, chamado John Stott. E John Stott, ele fala sobre uma igreja que dá espaço para o Espírito Santo. Ele coloca algumas características, e uma das características é uma igreja que tem reverência aos sacramentos. Amém? Ou seja, não há indiferença com o batismo nas águas, há urgência de cumprimento, e não há indiferença quando nos aproximamos da mesa. Ou seja, eu não como pão de qualquer jeito, eu não penso só em mim, não, eu quero ter toda a experiência de comunhão, olhando para o próximo, partindo o pão e compreendendo que aquilo não se faz sozinho. Ainda vai prosseguir o texto, dizendo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ora, se é ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei, então significa que a experiência do discipulado, se a gente for pegar com maior detalhamento, ela remete também a uma questão de ensino, ela remete também a uma questão de obediência, sim ou não? Muito bem, agora é justamente aqui que alguns conceitos começam a se perder. Por quê? Eu acho que até antes da gente poder definir o que é o discipulado, eu vou falar um pouquinho sobre o que não é o discipulado. E eu começarei dizendo que o discipulado, irmãos, ele não significa apenas uma agenda moral. Nós vivemos em um tempo onde, curioso, acabou vinculando aquela minha fala inicial sobre hombridade e feminilidade, vai vincular agora. Nós vivemos em um tempo onde existe uma exaltação de uma agenda moralista. E nós temos que ter muita cautela de não confundir cristianismo a uma agenda moralista. Pastor, peraí, isso você está abrindo alas para que os princípios sejam relativizados? Coisa nenhuma. O que eu estou dizendo é que o Evangelho, ele transforma o seu interior de dentro para fora, afetando a tua moral e a tua ética. Mas é um pecado, é um equívoco reduzir a vida com Cristo apenas a uma agenda moralista. O moralista, muitas das vezes, faz aquela agenda moral para que ele obtenha a vantagem ideológica que ele pressupõe que possa ter. Então não confunda, o Evangelho ele afeta o seu comportamento, ele afeta a sua maneira de falar, ele afeta a sua maneira de pensar, mas não reduza o Evangelho a uma ideologia partidária, a um jogo de usos e costumes ou uma agenda moralista. O Evangelho tem poder para salvar, o Evangelho tem poder para transformar uma vida. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, o que transforma a sociedade não é a agenda socialista e nem a agenda conservadora. O conservadorismo não é o sinônimo do cristianismo. Cristianismo é uma coisa, agendas políticas são outras. O que transforma uma nação chama-se Jesus Cristo. Amém? E nós não devemos ter vergonha de falar isso, ou medo de falar isso. Esse tipo de associação direta entre conservadorismo e cristianismo tem gerado dano para a igreja de Jesus aqui no Brasil. Não há problema nenhum da igreja dialogar melhor com a ala conservadora, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa significa criar como uma associação sinônima, um sinonímio. Que o cristianismo é isso. Não. O cristianismo é uma mensagem oriunda da obra da cruz, que é loucura para toda a humanidade, seja de direita, esquerda, centro, ponta cabeça, não interessa. Ela é uma loucura. Então, a mensagem de Cristo na cruz, ela não é razoável de acordo com a sua agenda política. Ela não é razoável porque ideologicamente se aproxima no que diz respeito à moral e ética cristã. Negativo. Não reduz o Evangelho. Amém, irmãos? Nós precisamos ser uma referência no que diz respeito a essa cidade ou a essa nação. Eu digo nós, Igreja de Jesus, não apenas a Edris.
sobre o que de fato é a mensagem da cruz. Nós não podemos reduzir. E aí sim, o discipulado é uma agenda moral. Há uma agenda onde alguém tutela as suas vontades, onde alguém chega e agora passa a controlar o seu comportamento, onde alguém agora te pune ou te favorece, te dá vantagens porque você se enquadrou no comportamento que aquele suposto discipulador propôs para você. Isso não é discipulado. Discipulado não é controle, discipulado não é tutela, discipulado não é opressão, discipulado não é, irmãos, uma maneira pela qual agora você pega aquele conceito de prestação de contas que é algo maravilhoso, saudável em todos os níveis da vida, mas você transforma essa prestação de contas e você reduza isso ao medo de uma pessoa, ao medo da punição, ao medo da culpa. Isso não é discipulado. O discipulado de Jesus, ele não partia presta atenção, o discipulado de Cristo, com os seus discípulos, não partia de uma agenda moral, partia de uma mensagem, e essa mensagem também afetava a moral dos indivíduos. Quem entendeu isso aqui, dá um amém bem forte. É muito importante você entender isso, irmãos. Nós vivemos em um tempo de recortes, as pessoas recortam mensagens, recortam conteúdos, recortam conceitos, para concordar com os seus preceitos, isso é perigoso. Com todo o respeito do mundo, talvez eu já tenha utilizado essa expressão que eu vou utilizar agora, sobre a busca da melhor versão de si mesmo. O discipulado não é uma busca de encontrar a melhor versão de si mesmo. O discipulado é a maneira pela qual você desiste de querer ser quem você queria ser. O discipulado é a maneira de você descobrir alguém que você sozinho jamais descobriria. Uma versão que é celestial, não é uma versão que é fabricada por você, pelo teu esforço, pela tua moralidade. O discipulado, ele vai fazer com que você morra, para que Cristo seja visto. Então não é um mero esforço mental, não é uma mera agenda comportamental, um moralismo barato, não é uma questão ideológica, irmãos, não é um faça e não faça, é a mensagem de Cristo dentro do seu coração, e a partir dessa mensagem, aí existe uma submissão absoluta ao que Cristo anseia para as nossas vidas. Isso é discipulado. Não é controle, não é tutela, não é exploração. Amém? E também não é algo exclusivo para líderes, para pastores. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo onde existe muitos equívocos no que diz respeito a essa estrutura de discipulado. Essa ideia programática de discipulado, ela é muito perigosa. Ela tem gerado muitas distorções. Então, hoje criou-se não apenas a ideia do programa do discipulado, mas também a percepção do programa. Então você vai ter aquelas pessoas que se percebem discipuladas porque estão inseridas em uma estrutura, mas aqueles que talvez não estão inseridos numa estrutura chamada discipulado, elas têm a percepção de que não são discipuladas. E isso é temerário, é perigoso. Porque a percepção de ser discipulado não deve vir de uma programação, não deve vir de uma estrutura, mas deve vir da influência de Cristo, por meio da mensagem, do ensino e por meio da vida em comunhão que hoje é perpassada até a sua vida. Glória a Deus. Se nós pudéssemos definir o discipulado de uma maneira mais simples, também poderosa, nós podemos dizer que o discipulado diz respeito à vida na vida. E vida na vida afeta a maneira de pensar, vida na vida afeta a nossa maneira de ser. Voltando a citar, talvez essa série seja a série para honrar a figura de Dietrich Bonhoeffer. Citei o livro dele, Vida em Comunhão, mas tem uma outra obra dele chamada O Discipulado. E nessa obra, Discipulado, sabe qual que é a ênfase dele nessa obra? A ênfase dele nessa obra é falar sobre seguir Jesus. Hoje nós estamos tão desesperados e ansiosos em dar um jeito de ajudar os outros, discipulado, eu pressuponho que eu tenho que fazer alguma coisa por alguém. Às vezes a gente está tão desesperado em colocar alguém numa estrutura de discipulado que nós nos esquecemos que o fato primário é seguir a Jesus. E nessa obra, Dietrich, ele exalta o ato de seguir a Jesus. Amém? Seguir a Jesus. Num contexto ali do Dietrich Bonhoeffer de campos de concentração, sendo perseguido, maltratado pelo regime nazista. Como executar um programa de discipulado sozinho? Sofrendo. De que maneira isso poderia ser feito? E ali ele vai dar ênfase dessa parte indissociável, mas é uma parte distinta da outra, seguir a Cristo. E aí então vem o segundo, o ato consequente, ajudar outros a seguir a Cristo. E talvez a pergunta seja, mas qual é o tempo exato? E talvez essa é uma pergunta onde existe muita filosofia, muita questão no meio, sobre qual é o momento então? É aquela nossa maneira de pensar de quando é que a pessoa está preparada para discipular outros.
E nós temos que nos aproximar do texto bíblico com muita consideração e respeito e não tentar colocar no texto bíblico coisas que ele mesmo não fala. E não existe uma datação. Não existe uma datação. Olha, se ele tiver 1 ano e 1 dia de igreja, agora ele está apto. Ele bateu os 500 dias, vamos fazer a festa dos 500 dias, agora ele pode discipular. E meus irmãos, nós precisamos ter muita cautela, como eu disse, zelo, e entender que nós não devemos botar limite onde Deus não coloca limite, onde nós não devemos colocar critérios onde Deus não coloca critérios. No que diz respeito ao ministério, seja pastoral, seja como um bispo, seja como enfim, qualquer atividade ministerial, existem qualificações muito claras. Muito claras. 1 Timóteo capítulo 3, pelo menos 14 qualificações. Tito capítulo 1, pelo menos 8 qualificações. No que diz respeito à diaconia, ao serviço na igreja, você vai ter pelo menos 3 especificações em Atos capítulo 6. A toda e qualquer liderança, Êxodo capítulo 18 vai trazer pelo menos 4 especificações. O que eu estou querendo dizer? Deus não tem problema com critérios. Critérios para Deus não significa o descarte daqueles que não cumprem o critério, amém? Mas o critério para Deus, no que diz respeito à liderança, ministério, significa zelo de Deus com o povo. Amém, irmãos? Não é uma garantia de sucesso, mas sim um elemento de segurança na jornada. Então Deus trabalha assim com qualificações, com filtros e critérios no que diz respeito ao ministério, e não há problema algum nisso. É zelo de um pai pelos seus. Mas no discipulado não é bem assim que acontece. Existe uma ala da igreja na história que tentou forçar Mateus capítulo 28 exclusivamente para os discípulos, ou apenas para as figuras sacerdotais do tempo presente, só que isso não tem muita força, não tem sustentabilidade bíblica, e nós somos cristãos e protestantes, nós cremos na reforma protestante organizada, liderada por Lutero, e todos os demais desdobramentos, e um dos pontos específicos é o sacerdócio universal, é a compreensão e a assimilação de que assim como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, assim como a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 em diante, todos nós fomos feitos, constituídos sacerdotes. Amém? Então diga assim, eu sou um sacerdote. Amém? O sacerdócio não é mérito nosso, não é mérito das suas competências, e nem um atravessar as qualificações. O sacerdócio tem a ver com a obra da graça. Eu não merecia, eu jamais seria competente o suficiente para me assumir como um sacerdote do Senhor, mas pela graça, Ele me constituiu um sacerdote. Glória a Deus. Então somos sacerdotes, sendo sacerdotes, então estamos numa posição de ministros. Ministros não no sentido de ministério pastoral, mas de ministrar ao Senhor, ministrar a adoração ao Senhor. E isso vai além do seu tempo de igreja, irmãos. É no dia que você foi encontrado por Jesus, você foi feito filho, você foi feito justiça, você foi feito reino, você foi feito sacerdote, você foi estabelecido como geração eleita. É quem você é. Pastor, termina o assunto. Quando é que eu posso discipular alguém? E eu quero te dizer que eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas ao que me parece, a certificação para que alguém possa derramar na vida do próximo é ter a certeza de que você está seguindo a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele passa a se alimentar de tal maneira que alguma coisa ele pode derramar na vida do próximo. Não estou trazendo uma fórmula. E eu digo que ela é extremamente subjetiva, e eu acredito que ela é subjetiva por uma intenção divina, da gente não tentar tutelar e qualificar e desqualificar pessoas. No fim, irmão, pode dizer uma coisa, eu me sinto completamente desqualificado para estar diante de vocês. E por que é que eu estou aqui? Porque existe alguém que me qualifica e me dignifica para estar aqui diante de vocês. Uma das coisas que eu mais escuto de pessoas que vão ser batizadas nas águas é, eu acho que eu não estou preparado. Eu falei, é mesmo? Eu também nunca estive. Ela, como assim? Não, eu não me sinto digno. Eu falei, eu também não me sinto. Eu nunca fui qualificado o suficiente para descer as águas, nunca fui digno o suficiente para descer as águas, mas quando eu desço, mesmo reconhecendo a minha miserabilidade, eu estou exaltando não a minha capacidade de decidir, mas estou exaltando a graça e a misericórdia daquele que mesmo me olhando como não merecedor, foi lá e me amou e me alcançou. Amém? Então às vezes nós nos sentimos incompetentes de transmitir virtude para a vida do próximo, mas esse senso de incompetência ele não é o fim da história, ele é apenas o começo, você precisa progredir, e esse senso de miséria, de incompetência, de desqualificação, ele deve caminhar para a consciência da suficiência, da graça e da misericórdia de Cristo, amém, irmãos?
Então começa nesse senso. Nós hoje vivemos um tempo de distorção teológica dentro das igrejas, por grande influência de um último movimento neopentecostalizado das igrejas. E eu não estou dizendo que as igrejas neopentecostais nenhuma presta, não é isso. Mas a mensagem neopentecostal, ela é danosa, ela é perigosa, porque gera como eu posso dizer, um evangelho autocentrado, sabe? Tudo é você. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Cristo. É menos você e mais Jesus, amém? Então quanto mais eu vou caminhando e me certificando de que sim, eu estou seguindo a Jesus, alguma coisa eu tenho para derramar na vida do próximo, e aí começa os elos de discipulado. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós precisamos parar de tratar não apenas o conceito de discipulado, mas a percepção de ser discipulado. Então, ora, se o discipulado não é um programa do qual me convidam, presta atenção, eu também não posso ter a satisfação, a auto-percepção de que estou sendo discipulado ou não, se eu estou inserido ou não no programa, porque isso seria uma loucura. Amém? Eu estou tentando simplificar e ao mesmo tempo ser mais abrangente no que diz respeito aos elos de discipulado. Nunca houve uma prerrogativa de Cristo de que o discipulado é uma versão institucionalizada, uma agenda programática da igreja. Isso em nada tem a ver com o fato de você em discipulando com alguém, dependendo da sua íntima relação, do seu contato, você sentar na mesa com essa pessoa. O Gustavo faz uma colocação característica e dentro de um humor ácido do Gustavo, amém? E que eu acho extremamente sábia. Ele diz assim: nós precisamos tomar cuidado com a idolatria da mesa. Assim, a mesa muitas das vezes está virando um bezerro, e ele está completamente coberto de razão nesse sentido. Nós somos uma igreja que exaltamos a questão relacional, exaltamos a questão da mesa, e é isso que nós exaltamos, nós precisamos tomar o cuidado para não dar uns 180 graus e se tornar uma idolatria. Porque muitas das vezes, sabe o que se vê? Porque propomos o relacionamento, uma pessoa muitas das vezes é acompanhada por um, é acompanhada por outro, mas nunca atinge uma percepção, uma satisfação de que está sendo cuidada. E aí isso vai se afunilando para um modelo hiperclerical, porque se não estiver a figura do Renato, a figura do Henrique, a figura do Gustavo, a figura de alguma das pastoras, eu não me sentirei acompanhado o suficiente. Irmãos, a Bíblia não remete a isso, por isso que a Bíblia dá ênfase, não, preste atenção, existe uma ênfase do cuidado pastoral com o rebanho, mas a super ênfase bíblica é uns aos outros. Percebe que a gente vai se tornando religioso ministerialmente falando, à medida que nós vamos olhando e apenas colocamos no topo da pirâmide os pastores, aqueles capazes de entregar virtude para nós. Não é essa a prerrogativa ou a perspectiva de Cristo. A perspectiva é: aquele que caminha comigo tem algo a transmitir para quem vem atrás. E quanto mais você caminha comigo, maior o zelo, porque ainda não vem. Então quanto mais você me segue, mais você vai ter para derramar para outros me seguirem também. Glória a Deus. Senão a gente vai criando uma idolatria da mesa. Se eu não sentar na mesa, se eu não sentar naquele café, se eu não sentar com aquele pastor, eu jamais me sentirei, eu jamais terei a percepção de cuidado. Irmãos, isso é uma coisa. Nós, quando estamos aqui pregando, nós não temos esse ultra discernimento espiritual de olhar e falar assim: aquela moça de roxo não me parece bem hoje. Aquela de vermelho, triste esse vício. Aquela ali, a maneira como está tocando na mão do marido está diferente. Não. Amém? Irmão, eu vejo umas coisas tão idiota na internet que eu fico querendo contar para vocês. Amém? Meu Deus. Tá, eu vou contar. Porque está dentro do contexto. Se não tivesse, eu não contaria. Vem cá. Vem cá. Cumprimenta. O caba deu um ensino de 15 minutos falando que a maneira como você cumprimenta revela a sua identidade. Irmão, era isso. E o povo assim: uau! Isso aqui, sabedoria que vem do céu. Cretinice! Idiotice! Amém! Experiência transcendental, não tem absolutamente nada a ver. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. O que o Evangelho diz a teu respeito? O que o Evangelho revela a respeito de quem você é, ou de quem nós somos? Voltemos ao Evangelho, e não àquilo que aparentemente dá certo.
Deus não te fez como um foco de resultados na terra. A vitória garantida por Jesus na cruz é uma vitória cósmica. Nós somos mais que vencedores. Isso não significa que você sempre terá vantagem nas circunstâncias da vida. Sabe o que o discipulado nos revela? As marcas de Cristo, que no momento de euforia não se corrompeu, e no momento do vale, da perseguição e da opressão também não se corrompeu. Você está aqui, irmão? Há uma frase de Spurgeon que mexe muito comigo. Spurgeon diz da seguinte maneira: se nosso Jesus andou por aqui com uma coroa de espinhos, por que é que nós andaríamos com um sapato de cristal? Fazendo um mix completamente histórico, eu quero vincular essa frase de Spurgeon com a frase de um rapper da atualidade. Amém? Tem uma canção de um MC que ele diz da seguinte maneira: sapatos de cristais pisam em pés descalços. Falando sobre desigualdade social e etc. E eu percebo como uma coisa vinculada à outra. Quando nós não temos essa percepção de discipulado, no que diz respeito às marcas de Cristo sendo colocadas em nós, nós viveremos um triunfalismo utópico, pensando que caminhar com Jesus significa ter vantagem em tudo. Mas não faz sentido se o mesmo Cristo que morreu por nós não teve uma vida somente de vantagens. Ele mesmo serviu uma coroa. Então seria um tanto quanto incoerente pensar que a minha vida hoje significa apenas ter um sapato de cristal. A questão é que aqueles que vivem apenas pelo sapato de cristal também são os mais indiferentes com o próximo. E aí o sapato de cristal pisa os pés descalços. Porque se você não é sensível para Deus, você também não será sensível à dor do próximo. A vida de um cristão, ela é de dupla escuta. Eu sou sensível aos céus e sensível à dor do mundo. Isso é a marca de um discípulo. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você vá para Gálatas capítulo 4, versículo 19. Nós vamos começar a falar um pouquinho mais agora sobre o que é o discipulado. Já falamos o que não é tutela. E estamos trabalhando essa percepção de ser discipulado. Eu vou fechar esse entendimento, amém? Ele ainda está em aberto, eu vou fechá-lo. Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19, Paulo vai dizer da seguinte maneira: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em... Vou dizer uma coisa: você não vai conseguir ter o tempo que você gostaria com todo mundo que você quisesse. Saia da relação de débito, parte 2 dessa série, amém? Você não vai conseguir ter todo o tempo que você gostaria com todas as pessoas que você gostaria, nos locais que você gostaria. A questão é, a pergunta não é então a quantidade de tempo. A pergunta é, para cada relação que eu tenho, para cada contato interpessoal que eu tenho, Cristo está sendo formado na vida do próximo? A minha vida tem cooperado, a minha fala, a minha mensagem, a minha atitude, a minha postura tem cooperado para que Cristo seja formado? Porque a mensagem de Paulo aqui, ela tem uma referência cruzada com a carta de Tessalonicenses que o próprio apóstolo Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, apenas me acompanha. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então, o vínculo que Paulo faz em relação àqueles que ele ajudava a caminhar com Cristo, era um vínculo maternal. Amém? De uma mãe para um filho. Por isso ele vai dizer, eu tenho como que dores de parto. Talvez uma mulher poderia dizer, bom, Paulo não sabe do que está falando. Talvez. Geralmente o limiar de dor do homem é bem mais sensível que o da mulher. Amém, irmãos? Mas a linguagem que ele utiliza, ela carrega um peso familiar, de uma relação muito íntima, de quem gera. Esse é o significado do texto, tanto em Tessalonicenses quanto agora. Ele está dizendo que a bondade de Deus, ela se manifesta por meio dessa geração de vida. E que vida é essa? Não é a vida biológica, porque ele, óbvio, ele sabe que apenas uma mulher pode conceber um filho. Coisas óbvias precisam ser ditas nos tempos atuais, amém, irmãos? Não. O que ele está querendo dizer é sobre uma geração de vida espiritual. Ele está dizendo, eu me entrego, eu me dou, a bondade de Deus se manifesta, para que Cristo seja formado.
Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Antes de você ficar tentando raciocinar e enquadrar as suas relações. Bom, esse aqui realmente está no meu programa pessoal de discipulado. Antes de você questionar isso, o seu pensamento é, para cada pessoa que Deus tem me confiado, seja 1 minuto, seja 1 hora, seja um dia, sejam 3 vezes por semana, sejam 10, 20 anos da vida. Essas pessoas, quanto mais elas caminham comigo, mais parecida com Cristo elas se tornam. As marcas de Cristo, que devem ser vistas em mim, e aqui poderíamos chamar de a teologia da imitação de Cristo. Sabe, irmãos, a gente precisa se aproximar do texto bíblico com muito respeito. E quando nós vemos Paulo dizendo assim, ei, sede meus imitadores como eu sou, Paulo não está trazendo uma espécie de infalibilidade apostólica. Ou seja, eu sou infalível, eu jamais errarei, eu jamais fiquei irado, eu jamais me exaltei. Paulo não está defendendo isso. O que Paulo está dizendo assim, o que Paulo está querendo referir, dizendo, olha, sejam meus imitadores, ele está dizendo assim, eu sei para onde eu estou indo. Aquela comissão de entrar em movimento discipulando, é isso que eu estou fazendo, então eu sei para onde eu estou indo. Então olha para o meu movimento. Paulo não está assumindo uma perfeição em tudo. Paulo está dizendo que ele está orientado, que ele tem um caminho, que ele segue a Cristo, e porque ele segue a Cristo, ele se sente plenamente confiante de dizer, antes de dizer, olha para Deus, de dizer, olha para mim. Verdadeiros discipuladores, eles não têm medo de dizer, olha para a minha vida. Olha para a minha vida, não no sentido que eu seja infalível, não no sentido que eu não possa errar, mas olha para a minha vida, porque eu sei para onde eu estou indo, eu estou orientado. Alguém que discipula outro, ele não constrói uma relação de superioridade, de domínio. Porque eu lhe discipulo, você não tem nada para me edificar. Apenas eu quem tenho algo para lhe entregar, não é isso? Paulo nós poderíamos ver ali como um grande discipulador de Tito, de Timóteo, de Barnabé. E você vai perceber Paulo falando para Timóteo da seguinte maneira, Timóteo, eu quero muito vê-lo. Volte logo, Timóteo. Como quem diz, eu sinto falta da sua amizade. Você gera algo em mim, você me abençoa, você me alcança. Amém? O discipulador não é esse super-herói, infalível, o tutor dos tutores, o mentor dos mentores, a autarquia gospel. Não é essa a figura. O discipulador é aquela pessoa simples, mas que está completamente convicta de que ela está orientada, seguindo a Cristo, e porque segue a Cristo, ela começa a se tornar sensível ao próximo, e sendo sensível ao próximo, ensina o que Cristo ensinou. Isso é discipulado. Amém? Eu sei que é natural as pessoas falarem, esse é meu discípulo, eu de todo coração eu tento ao máximo evitar esse tipo de fala. Por quê? Porque o discípulo não é meu, o discípulo é de Cristo. Ah, Henrique, mas isso é apenas uma questão semântica. É uma questão semântica, mas também é pedagógica, e às vezes ensina da maneira errada. Eu não tenho, é dele. Na minha parte, que eu seja referência para que esse discipulado, para que ele se pareça com Cristo. Eu já vi gente defendendo que, olha, o meu discípulo tem que se parecer comigo. Não, ele tem que se parecer com Cristo. Contanto que eu me pareça com Cristo, que ele se pareça com aquilo que eu pareça com Cristo. Amém. Eu quero que você vá agora para Lucas capítulo 9. Quem aqui está aprendendo alguma coisa, irmão? Amém? Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Atenção aqui. Cristo tinha acabado de vir num contexto onde ele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entre aspas, praticamente foi ignorado, ou as pessoas foram indiferentes com ele. Deixa eu só dar a referência para vocês, de Lucas capítulo 9. O texto lucano faz questão de dar essa referência para nós. Que é um episódio do 51 e 56, onde os samaritanos não recebem a Jesus. Então ele vem desse contexto, e desse contexto a Bíblia não traz um detalhamento sobre quem era esse homem, porque na verdade são 3 homens diferentes agora, que têm uma abordagem de acompanhamento com Jesus, 2 querendo e 1 Jesus convidando. Ao que tudo indica, esse homem era alguém que realmente tinha uma disposição de estar com Cristo. No versículo 57 ele vai dizer, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Irmãos, isso parece uma fala coerente com alguém que quer ser um discípulo, sim ou não? Sim, irmão, amém? Só que a resposta de Jesus, ela é conflitante. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a
cabeça. E o assunto se encerra. 58, 59. A outro disse, siga-me. Mudou o contexto. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Então, até aqui o que a gente tem? Um Jesus que é grosso, divisor de lares, amém? Até o momento a situação está complicada. Versículo 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Insensível, né? Pronto, fechamos o quadro lastimável de Jesus. Irmãos, a questão que a gente precisa entender aqui, ela é um tanto quanto simples. É evidente que Jesus está, por meio desses confrontos, está trazendo um ensino poderoso sobre o que significa segui-lo. E se a gente pudesse dividir em 3 conceitos aqui, o primeiro vai falar sobre o custo do discipulado, depois vai falar sobre a urgência, o custo de caminhar a Cristo, a urgência de caminhar com Cristo, e terceiro, o compromisso. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A primeira resposta de Jesus, aquele que falou, quero seguir, olha, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, a pessoa diz, eu estou desapegado de tudo, e aí Jesus vem com a resposta, dizendo, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A resposta de Jesus, ela é uma resposta de cunho econômico e social, ok? O que ele está querendo dizer é o seguinte, você não tem noção do que você está falando. Você está falando que quer me seguir, mas você não tem noção do custo que quer me seguir. Então, Jesus está apresentando uma base de cálculo. Se você for fazer um cálculo diante da moeda do mundo, tempo, produtividade, lembra da mensagem passada? Time is money. Você vai perceber que você não sabe o que você está falando. Você tem muito mais a perder me seguindo. Perder do ponto de vista natural. Amém? Aí, irmão, de todo coração, aprenda a identificar e rejeitar todo tipo de mensagem que tenta apresentar para você um Jesus milionário. Aí pega esse texto, não sabe o que faz. Veja bem, não. Aí começa. Não, Jesus tinha uma casa na praia. Jesus tinha um tesoureiro. Rejeite, irmão. Isso é teologia de prosperidade, é tosco, ofende o texto bíblico. Amém? Sai dessa. Se tem um negócio que Jesus não estava nem aí, era em ser milionário ou não. Aí a pessoa hoje pega Jesus como referente de milionário. Faça-me o favor, trabalhe e ganhe, irmão. Está tudo bem. Amém? A dinâmica de Paulo para Timóteo é simples, olha, aquele que não quer trabalhar também não coma, mas quem trabalhar que come, coma bem, irmão, come o que quiser, vai comer caviar, mas não enche o saco de ninguém, amém? E não tenta colocar Jesus como referente de milionário. Não, veja bem que esse texto aqui ele não quis dizer o que queria dizer, então não é o que ele queria falar, irmão, é exatamente o que ele queria falar. Ele está dizendo que, para caminhar comigo existe um desapego. O mundo tem um ritmo materialista, desesperado por dinheiro, a tal ponto que o próprio Jesus chamou a entidade por trás do dinheiro, ou que gera cobiça, ganância em nós, de mamon. Ele deu um título para o dinheiro, um título de deidade. Tem noção que é isso? A capacidade que o dinheiro tem de te conduzir num caminho onde você despreza tudo e todos, despreza os sentimentos, despreza a sua fé para obter vantagens. É sobre isso que ele está falando. Jesus tem uma mensagem coerente. Irmão, ele não está preocupado em ser um ícone milionário, um ícone de que tem muitas coisas. Ele está demonstrando que para caminhar com ele, dos sinais de quem caminha com ele é o desapego pela posse. Porque a mensagem dele não tem a ver com possuir, a mensagem dele tem a ver com servir. A mensagem dele não tem a ver com acumular, tem a ver com transmitir, despejar, compartilhar. Amém, irmãos? Então ele está dizendo para esse homem que quer segui-lo, você não tem noção do que você está falando. Você não tem noção do tamanho do desapego que você vai entrar. O caminho é perder o senso de posse. Para o segundo, que vai falar assim, olha, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Preste atenção que caminhar com Jesus tem a ver com uma atitude proclamatória. Aquela frase muito emblemática que as pessoas gostam de utilizar, ela não está na Bíblia, mas ela tem uma conceituação, óbvio. Olha, pregue, se necessário, use palavras, né? Meu irmão, já deram 15 tipos de autores para essa frase, amém? Então não vou nem ousar colocar um aqui. Pregue, se necessário, use palavras. Perfeito, eu concordo com isso, mas isso não deve ser, presta atenção, uma esquiva para você não ser um proclamador do Evangelho. Existe um padrão no Evangelho de João, especialmente na primeira porção do Evangelho de João, de momentos de discipulado. Presta atenção que eu estou encerrando. Os momentos que Jesus tinha ali uma aproximação com alguém, certo?
Seja na festa de casamento, seja na festa das cabanas, seja se aproximando daquela mulher no tanque. Cada momento Jesus tem interpessoal com alguém. Você vai perceber que existe um elemento de conhecer a Jesus. Repete comigo, conhecer a Jesus. E por conhecer a Jesus, ter uma experiência com Jesus. Diga experiência com Jesus. E por conhecer a Jesus e ter experiências com Jesus, essa pessoa passa a ser uma testemunha de Jesus. Diga testemunha de Jesus. Isso permeia o discipulado. Conhecer a Cristo, ter experiências com Cristo e falar de Cristo, testemunhar a Cristo com as suas atitudes, amém, mas também com atitudes proclamatórias. Amém, irmãos? E aqui existe uma urgência nesse texto. Existe uma urgência. O que ele fala assim? Deixe os mortos enterrar os próprios mortos. Dentro da cultura que eles estavam inseridos, o enterro se sucedia em 2 etapas. Aquele momento fúnebre, e tinha um segundo momento após uma semana, onde eram retiradas as ossadas para levar para o túmulo da família. Certo? Nesse movimento em 2 tempos desse enterro, Jesus confronta dizendo, vá proclamar. Ele traz urgência. Então no que diz respeito a seguir a Jesus, isso vai gerar em nós um senso de urgência. Jesus não estava sendo insensível à dor. E por último, o terceiro, já para encerrar, ele vai dizer o quê? Deixa eu lá falar com a minha família. Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, na minha visão aqui, isso aqui é uma alusão óbvia a um texto do Antigo Testamento. Entre Elias e Eliseu. A gente acabou de cantar, irmão. Queimou as carroças. É para você lembrar da Bíblia quando fala da queimar as carroças, amém? Porque às vezes você não tem nem fazendo, fala, queimei minhas carroças. Cara, nem subi nenhum. É uma referência ao texto bíblico, amém, irmãos? De Elias e Eliseu. Ele vai queimar tudo que ficou para trás. E a resposta de Elias e Eliseu para Elias é nesse contexto. Aí vem a palavra sobre não olhar para trás. Então Jesus faz uma alusão clara a esse momento de Elias e Eliseu. Ele vai dizer, ninguém que põe a mão na arada e olha para trás é apto para o reino de Deus, irmãos. Essa aptidão no sentido de compromisso. Ele não está desprezando a figura da família, porque o próprio Jesus enaltece a figura da família, amém? Ele não está desprezando a figura familiar, porque ele mesmo exalta os casamentos, o casamento, a família, a criação, as crianças, amém, irmão? Seria incoerente. Aqui ele está transmitindo um senso de urgência, de compromisso. Ele está deixando muito claro que seguir a ele envolve um custo. Amém. E daí então eu sigo a outros. Então nas suas relações, você precisa se certificar de que Cristo está sendo marcado. Porque você foi marcado em Cristo, você está marcando outros com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. O momento de discipular, irmãos, se certifique de que você tem recebido de Jesus. Então entregue aquilo que você tem recebido. No que diz respeito ao que é discipulado, tem a ver com essas relações, onde Cristo é gerado. Não é relação de dominância, não é relação de superior e inferior, é uma relação de família, de correspondência, amém? Minha percepção de discipulado, irmãos, isso pode acontecer de um pastor para uma ovelha, mas pode acontecer de um líder para uma ovelha, de um líder para outro líder, de ovelhas para ovelhas. O alvo não é a tutela, o alvo não é o controle, o alvo não é dizer, eu sou dono, é um meu discípulo. Não, o alvo é dizer, para cada relação que eu tenho, eu consigo ver Cristo sendo formado nesse irmão. Amém. Talvez na sua percepção de discipulado é necessário uma agenda semanal. Eu gosto disso, irmãos. Tem pessoas que eu gosto de chamar para a mesa semanalmente e discutir a palavra. Vou acabar com confissões de um pastor, aleluia. Eu comecei a fazer isso, irmãos, separar pessoas para a mesa. Sabe por que começaram a pensar? Que aqueles que eu chamo para a mesa são pessoas que eu quero alçar para o pastoreio da igreja. Olha a mentalidade equivocada. Equivocado, irmão, está errado. Enfim, continuei, encerrei e agora estou no novo tempo. E o novo tempo agora eu quero chamar o quê? Pessoas aleatórias, irmão, amém? Quero misturar todo mundo, adolescente, jovem, adulto, ancião, vamos juntar todo mundo, de pouco em pouco, aleluia. Não todo mundo, senão perde a eficácia do discipulado, de transmitir a palavra. Mas nós precisamos parar de tentar institucionalizar as relações, irmão. Isso é perigoso demais. Sabe, a pessoa se aproxima e todo mundo já fica pensando, o que será que ela vai obter? O que ela vai arrancar? Aonde que ela vai ser alçada, irmão? Isso é podre, isso é nojento. O terreno da especulação, presta atenção. Tem pessoas que acham que não estão pecando, porque ainda não foram maledicentes, mas estão apenas no terreno da especulação. Será que? Sabe o que Deus tem falado comigo? O terreno da especulação é o terreno propício para que a maledicência aconteça. Entende? É aquela percepção de que não pequei ainda porque não falei mal, mas você só está especulando. É o terreno. Você está entrando na arena, você está ali, igual aquele lutador, se aquecendo.
vai sair o pecado. Amém? Então preste atenção. É bíblico uma pessoa te convidar para um discipulado? Sim, de te chamar, de olhar para a percepção dela de discipulado, de sentar na mesa, de ler as escrituras contigo, ou ler está tudo bem. Agora, é possível também que o discipulado seja algo completamente espontâneo, orgânico, sem tempos registrados, sem livros lidos, mas uma expressão de vida na vida, sim, também. Então a minha ânsia não é de, deixa eu ter a minha autopercepção de alguém que me conduz, não. A sua primeira percepção de convicção é, eu estou seguindo a Jesus. E de maneira subsequente, aqueles que se aproximam de mim, eu coopero para que eles sigam também a Jesus. Ou então alguém que é mais maduro do que eu tem cooperado para que eu siga Jesus de maneira mais aperfeiçoada e madura. Quem está entendendo? Então eu saio dos rótulos, eu saio da institucionalização. Ainda que eu possa criar situações de grupo, de 2, de 3, de 4, de 5. Começou a ficar demais, não é bom. Mas eu posso fazer isso. Mas eu não posso desprezar os poucos contatos. Tem pessoas, irmãos, que eu tive um encontro na vida, 2 encontros na vida. E enfim, ou mudaram de país, mudaram de cidade, ou vieram a morrer. E aí? Eu perdi a oportunidade daquela pessoa ser discipulada, ainda que naquele momento, ainda que naquela jornada, ainda que naquele breve caminho. Quem está entendendo? A gente tem que aprender a valorizar cada momento que Deus nos entrega, cada fase que Deus nos entrega. Ele é muito, muito importante. Glória a Deus, igreja. Amém. E outra coisa, nós estamos em um universo de milhares, agora falando da membresia da igreja, milhares de pessoas. A relação não é de pastores iluminados, que tem um ultra discernimento espiritual e sabe todas as dores que eu tenho. Não, a relação é de cumplicidade. Então a aproximação não é apenas dos pastores para as ovelhas, mas das ovelhas para os pastores. Em que sentido, irmão? Não estou falando de dar as coisas, essa honra bizarra que chamam de honra aí no Brasil, que não tem nada a ver com honra, irmão, é manipulação pura, manipulação pura. Não é disso que eu estou falando, é para outra mensagem isso. Mas de aproximação. Tem pessoas, irmão, que eu fico feliz demais, chega esse pastor, eu queria falar contigo. Fala, irmão, tudo bem? Queria me apresentar. Você poder chamar uma pessoa pelo nome, isso tem muito significado. Quero poder falar o meu nome e quero dizer que eu estou caminhando contigo. Amém? Aí pastor é cheio de gatilho. Irmão, está acontecendo alguma coisa? Mas não, está tudo bem. Pastor, é? Mas está tudo bem mesmo? É, porque assim. E se você porventura hoje está ferido, se você está com dores, irmãos, você tem o seu próximo e você tem os pastores. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Amém? Eu gosto muito de uma fala do pastor Paulo Borges, que ele diz da seguinte maneira: quando você me chama, eu não tenho um conselho para te dar. Mas quando você me chama, eu quero te ajudar a conhecer o conselho, que é a Trindade. Glória a Deus. Então que as nossas relações possam sempre apontar para a Trindade. Que as nossas relações possam sempre apontar para o conselho, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Que você possa, irmãos, desfrutar de companhias que vão caminhar contigo dia a dia, mas que você não desvalorize aquelas companhias que de repente vão ser intermitentes. Vai ser um momento da vida e um momento em outro. Amém? Contanto que nós saímos de uma posição de consumo de discipulado e nos tornemos alinhados com o Pai para discipular outros. O pouco que você caminha com Cristo é o suficiente para derramar na vida de alguém. Glória a Deus, irmãos. E não faça concorrência, competição daqueles que porventura hoje estão sentados numa mesa com alguém. E também não faça a idolatria da mesa. Amém? E se você está com dor, se você hoje está ferido, se você precisa de ajuda, irmãos, não guarde isso para você. Eu falo como pastor dessa comunidade, falo em nome dos pastores. Nós estamos aqui para ajudar você. Ainda que nós não tenhamos a melhor resposta, a melhor saída, você vai ter uma companhia no vale que você está passando. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Agora, não são apenas os pastores que podem lhe ajudar. Nós queremos sempre abraçar o mundo, irmãos. Eu posso dizer pela equipe pastoral, nós queremos abraçar todos vocês ao mesmo tempo. Mas também vamos valorizar o próximo, que o próximo também pode trazer o óleo que falta para que a sua ferida seja sarada. Amém, irmãos? Encerrei. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Por favor, eu gostaria que você ficasse nesse momento. Hoje nós estamos tendo algumas coisas emblemáticas. Primeiro, o Bruninho está aí? A Caena está aí? Tá lá. Sobe aqui então, Bruno e Caena. Os pastores Bruno e Caena estavam em missão em Londrina e essa semana voltaram e vão voltar a residir aqui conosco em Campo Grande. Amém.
Glória a Deus. Vem cá, já fica aqui, já fica aqui. Brunão. Esse aqui é o meu discípulo mais antigo, irmão. Amém? O pessoal fala assim, Henrique, você está caminhando com Jesus? Olha pro Bruno, amém? Se estiver bom, então tá bom. Tudo bom, Ken? Não tinha te visto. Então eles estão de volta aqui para colaborar. Pera aí, só um pouquinho, senão vai derrubar tudo. Pronto. E hoje também é um momento de despedida, porque nós estaremos enviando os pastores Rafael e Juliane. Então, Rafa e Ju, família, pode vir para cá, vamos lá. Ele é pentecostal, aleluia. É assim mesmo, irmão, amém? Tá tudo bem. Pode subir, Sandra, também, pode subir. Pode subir. Bem, só queria destacar aqui a subida do Rafael, da Ju. Agora os demais pastores podem ir subindo também, os pastores estiverem presentes. Tira a mamadeira não, pelo amor de Deus, irmão. Isso não, tá maluco. Deixa o menino. Glória a Deus. Bom, irmãos, talvez você não saiba, mas você está numa igreja apostólica e missionária. Uma igreja não é apostólica porque tem alguém com o título de apóstolo, irmão, amém? Uma igreja apostólica quando ela tem senso de urgência, onde ela está aberta para o envio. E nós somos aqui abertos para o envio. Nós cultivamos um senso de urgência e o alvo é ser apostólico, não apenas ter alguns que são enviados, uma igreja com esse senso de urgência. Glória a Deus. E irmãos, é muito representativo, nós tivemos um tempo pastoral para orar pela vida do Rafael, da Ju, da família. Eles estão partindo terça-feira para os Estados Unidos, vão para uma primeiro tempo de 5, 6 meses, aí eles voltam e depois fica um tempinho, vai de novo. E eles estão lá como nossos ministros, representantes da Édenes. Glória a Deus, para dar continuidade a uma obra maravilhosa, irmãos, que começou de maneira maravilhosa, orgânica, espontânea, genuína, e que a gente fica assim extremamente chocado em como Deus está envolvido em cada etapa. E agora chegou o tempo deles serem enviados, e nós temos esse bom costume de fazer esse momento em comunidade. Amém? Glória a Deus. Então como que vai se suceder esse momento? Eu vou orar por eles. Nós vamos impor as mãos sobre eles. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz da seguinte maneira: faça participante de todas as boas coisas que você tem recebido aqueles que os instruíram. O que eu estou querendo dizer com isso? Em gratidão ao Senhor nós podemos participar da vida destes que estão sendo enviados. Glória a Deus. Como? Com uma mensagem, um abraço ou uma oferta. Então, em nome de Jesus, eu quero comissionar você como igreja hoje a deixar uma semente na vida do Rafael e da Ju. Tem um detalhe aqui, irmão, um detalhe, tá? Diferente de todos os envios que nós já fizemos até hoje, Rafael e Ju estão indo para lá e eles estão no processo de visto religioso. E talvez você não saiba, mas no processo de visto religioso e o próprio religioso, eles ficam impedidos de trabalhar com qualquer outra atividade. Eles não podem, porque é ilegal, irmão. Ah, mas todo pastor lá faz isso. Eu sei disso, mas não somos igual a todo mundo. Minha mãe sempre falou isso para mim, amém? Então nós vamos seguir aquilo que é justo, aquilo que é correto. Glória a Deus. Então eles estão sendo enviados e de acordo com o que Deus levantar por meio daquela obra e também com a ajuda de Campo Grande, eles serão mantidos, irmãos. Amém? É importante que você saiba disso. Porque o pessoal pensa América, né? Já pensa o quê? É Disney, irmão, é Mickey para todo lado. Não é isso. Então eu quero honrar a decisão de vocês, de aceitar esse desafio. Rafael é um discípulo meu de muitos anos, sempre pude ver ali a responsabilidade dele, especialmente trabalhando, e é muito difícil, irmãos. Você ir para lá, e às vezes as pessoas pensarem, né, que mas não vai fazer nada, irmão, se fizer é ilegal, até que saia o green card, vai sair rápido, amém? Até que saia, nós vamos seguir exatamente o que deve ser feito, e ninguém deve se impressionar com isso, isso é o óbvio a ser feito, amém, irmãos? E eu gostaria de te convidar para lançar uma semente sobre a vida deles hoje, e não é para você ficar fazendo conta, vezes 5, aleluia! Irmãos, a semente tem uma força, não é o valor, é a semente que tem uma força, glória a Deus. É o princípio que tem força, muito mais do que o valor, é o princípio. Glória a Deus. Cada um conforme for proposto no seu coração. O que for proposto, irmão. Não é por força, por violência, é o que for proposto.
que você possa semear na vida deles de maneira generosa e alegre. A gente vai deixar o QR Code na tela, e aqui também tem uma urna, né? Pode deixar essa urna aqui, irmão, e também a máquina ali, caso você queira. Então é um momento significativo para a nossa comunidade. Rafael e Juliane, a nossa gratidão à vida de vocês. Em breve estarei lá também, para dar uma olhada, mesmo. Não é para morar não. Não, aqui vai saber o que. Então, em breve a gente vai estar lá, e eu estou muito feliz de saber que vai ter um rebanho. É multiétnico, né? Nós estamos plantando uma igreja multiétnica, irmão. Uma igreja americana, para americanos, para latinos e internacionais. E eu creio que o amor de vocês vai ser plural, o amor de vocês vai ser multiétnico. A barreira da língua vai ser vencida pela graça de Jesus. Vocês já sabem, mas vão aprender de maneira mais aperfeiçoada a língua daquele povo. Amém? E Deus é com vocês. Da nossa parte, fica o sentimento, a gente é muito amigo, muito próximo, mas é muito mais do que a dor da despedida, é a alegria de poder ver aqueles que de alguma maneira eu tenho contribuído, de alguma maneira, vivendo plenamente o que Deus tem para a vida de vocês. Que vocês sejam abastecidos pela graça, que vocês possam provar da presença abundante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Estenda sua mão para cá. Vocês conseguem se ajoelhar aí com a turminha aí ou não? Você pode estender sua mão para cá? Vamos começar a orar, irmãos. Comece a orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, vamos aproximar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela obediência do Rafael e da Ju. A tua palavra sobre tudo, Pai. A tua vontade. A tua orientação para a vida deles. Assim como foi pregado, Senhor, discípulos do Senhor. Eles são discípulos do Senhor, Pai. Nós aqui como família de fé, nós testemunhamos as marcas de Cristo na vida deles. E cremos de todo o coração, Pai, que outros tantos serão discipulados, marcados pela vida deles. Eu te agradeço por uma família missionária, com senso missional, apostólico, profético, que vai, Senhor, fundamentar uma obra, e outras obras virão. Eu te agradeço, Pai, por pessoas que o Senhor vai levantar, que vão se associar rapidamente a eles, com coração, com gratidão ao Senhor, porque, Pai, eles não estão indo lá segundo preceitos humanos, segundo uma lógica humana, mas totalmente submissos. Pai, nós não temos as garantias do amanhã, mas como é valioso nos arriscarmos pela Tua palavra. E, Pai, sabemos que seja no mais alto monte, no mais baixo vale, ali o Senhor estará. E sim, Rafael e Ju, e aos filhos de vocês, a presença de Deus que tem acompanhado a família de vocês, continuará sendo a marca que distingue vocês de todos os demais. Muito obrigado por essa casa como casa de oração. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença enchendo. E, Pai, não faltará óleo, não faltará azeite, não faltará pão. Sabedoria dos céus para pastorear uma comunidade multiétnica. Sabedoria dos céus, habilidade dos céus, Senhor, para falar naquele idioma como um nativo. Muito obrigado por estratégias do Teu reino, Pai. Muito obrigado pelo mover profético através da vida deles, trazendo discernimento espiritual, trazendo as mensagens que são necessárias para aquele povo, naquele tempo e naquela geração. Atlanta não será mais a mesma, Pai. Boston não será mais a mesma. Te agradecemos em nome de Jesus. E mesmo, Pai, com a dor da despedida, com esse envio, Pai, de amigos, nós nos certificamos de que essa é a Tua vontade. E nós enviamos essa família para as nações. Em nome de Jesus, amém, amém e amém e amém. Fiquem à vontade aí para abraçar eles aí. Vamos lá, pastores, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu irmão, fique livre para abençoar a vida deles. Se você quiser subir aqui para dar um abraço, pode dar um abraço. Espero que você tenha recebido a palavra. Vá na graça, vá na paz, tenha um ótimo almoço e até semana que vem. Valeu, igreja!